Eu me entristeço quando trancam as igrejas e deixam-me sozinho por dias a fio no tabernáculo. Eu poderia estar me entregando em uma profunda amizade aos que se aproximam de mim no sacramento de amor, mas vós, sacerdotes, pastores das almas, vos esquecestes que é obrigação integral do vosso ministério manter as igrejas abertas. Essa é uma mensagem muito forte, é uma mensagem muito profunda, muito significativa, que o próprio Jesus nos deixou. Essa mensagem é muito importante para os nossos dias. Essa mensagem veio deste livro aqui, Ensino Ieso, Quando o Coração Fala o Coração, o diário de um sacerdote em oração. São mensagens que o próprio Jesus Cristo deixou a um padre irlandês. Mensagens muito profundas, e essa mensagem específica, do dia 30 de março de 2008, no domingo da Divina Misericórdia, é muito significativa para nós e para o que nós estamos vivendo. Olha só o que Jesus disse então. Eu vou ler os principais trechos dessa mensagem e vale muito a pena acompanhar, é uma verdadeira lição. É uma verdadeira lição para nós, é um tapa na cara do que nós estamos fazendo. Jesus disse: eu me entristeço quando trancam as igrejas e me deixam sozinho por dias. Jesus está se queixando que fica sozinho com as igrejas fechadas. E ele diz que ele poderia estar se entregando em uma profunda amizade com as almas, para aquelas que se aproximassem do sacramento de amor que é a Eucaristia. E Jesus continua sua queixa. Vós, sacerdotes, os pastores das almas, esquecestes a obrigação integral do vosso ministério, que é manter as minhas igrejas abertas. Eu poderia estar alimentando as almas em minha presença eucarística, mas vós não parais de fechar as minhas igrejas para as almas, e frustrais e contradizeis as vontades do meu coração eucarístico. A vontade do coração eucarístico de Jesus é manter as igrejas abertas, é estar em intimidade, em amizade com as almas. E olha só que Jesus disse: há muita tristeza no céu por causa disso. Há muita tristeza no céu por causa disso. Não é difícil deixar as minhas igrejas abertas e fornecer alimento para as necessidades espirituais daqueles que têm pressa de entrar e buscar minha amizade. O obstáculo de tudo isso é a falta de fé, a descrença em minha presença real. Meus sacerdotes serão responsabilizados por terem deixado que a frieza e o isolamento inundassem o sacramento do meu amor. Olha só o que Jesus está dizendo. Tudo isso deixa o céu muito triste. Entristece o céu. Não é vontade do céu que isso aconteça. Jesus diz: não é difícil deixar as igrejas abertas e fornecer o alimento para aqueles que têm necessidade. Nos tempos que estamos vivendo, quantas pessoas não têm tido necessidade? Quantos casos não têm aumentado de depressão, de angústia, de solidão? Quantos problemas psicológicos, emocionais e espirituais não estão acontecendo? Por causa que as pessoas, mais do que sozinhos da presença humana, estão sozinhos, longe da presença de Deus. Por mais que as pessoas digam, né, olha a igreja doméstica, que bonito a igreja, né, na sua casa. Claro que não é a mesma coisa. A igreja na minha casa não é como a igreja sacramental. Por mais que eu possa rezar aqui em casa, por mais que eu possa chamar minha família, a gente se reunir, rezar, fazer as orações, eu posso fazer terço, ladainha, eu posso fazer tudo. Não é igual à igreja, porque eu não tenho sacramento na minha casa. Eu não tenho a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo que está lá, o corpo, o sangue e a alma e a divindade de Jesus. Nunca minha casa vai ser como a igreja. Nunca eu vou satisfazer as minhas necessidades espirituais aqui na minha casa como eu poderia com o sacramento de amor. E Jesus continua dizendo: como eu desejo
que minhas igrejas estejam abertas. Olha o que Jesus está dizendo, como eu desejo que as minhas igrejas estejam abertas. As igrejas pertencem a nosso Senhor Jesus Cristo. Não pertencem aos poderes civis, não pertencem aos prefeitos, governadores, juízes. As minhas igrejas, Jesus disse, estejam abertas. Abri as portas das minhas casas consagradas e confiai em mim para enchê-las de adoradores em espírito e verdade. E confiar em mim. Quanta falta de confiança nós estamos tendo. E aqui, relembrando um pouco o que Jesus disse, que tudo o que está acontecendo pelas igrejas, quando as igrejas ficam fechadas, o obstáculo é a falta de fé. É a descrença em minha presença real. Estamos vivendo a apostasia, as pessoas se dizem católicas, mas não acreditam que lá está verdadeiramente Jesus Cristo. Se as pessoas soubessem e acreditassem que lá está Jesus, as igrejas estariam lotadas sempre. Todos estariam lá, todos visitariam a igreja, todos iriam na igreja todos os dias, todos comungariam todos os dias. Perceberíamos as desculpas que nós damos. Ah, mas é muito longe. Ah, mas a gasolina está cara. Ah, mas eu não tenho tempo. Se nós de fato acreditássemos que Jesus está lá, nós iríamos todos os dias na igreja. Iríamos. Continuando. Sabe que não há companhia na terra comparada com a minha, e eu instituí o sacramento e o sacrifício do meu corpo e do meu sangue, para que as almas possam me encontrar-me presente nas igrejas. Jesus desejou estar conosco todos os dias, e por isso se faz presente na Eucaristia, porque Jesus quer ficar conosco. Por isso que é necessário que as igrejas estejam abertas, porque Jesus quer estar conosco, e nós devemos estar com Jesus. É vontade de Jesus estar conosco, e deve ser nossa vontade estar com Ele. E eu quero, e aí Jesus continua, eu quero que os meus sacerdotes sejam os primeiros a experimentar isso em suas vidas, que eles venham até mim, façam vigília diante de minha face eucarística. Assim eles compreenderão o quanto me ofendem que me tranquem as igrejas, deixando-me distante do povo, o povo com que eu escolhi viver. Eu quero que a visita ao Santíssimo Sacramento volte a fazer parte da vida ordinária da católicos. Eu quero reparação a mim, que eu sou abandonado e desprezado em tantos lugares. O quanto Jesus está sendo abandonado. Jesus pede para que os sacerdotes sejam os primeiros a fazerem isso em suas vidas. Que eles venham até mim, façam vigília. Que eles deem o exemplo. E assim eles vão compreender o quanto é triste deixar as igrejas fechadas. Eu quero que os meus sacerdotes encorajem ativamente as almas a me buscarem no sacramento do meu amor. Jesus está pedindo para os sacerdotes incentivarem a Eucaristia, a comunhão. Os sacerdotes, como Jesus disse aqui, são os pastores das almas, que têm como missão deixar as igrejas abertas. Reparar, adorar, eles serem os primeiros a serem os adoradores. E eles incentivarem que as pessoas comunguem, que as pessoas façam adoração. Infelizmente, há sacerdotes que vão às minhas igrejas somente quando tem ali uma função para realizar. Esses já têm os corações frios. E eu entristeço-me com a sua indiferença. Jesus está dizendo, como deixar ele triste quando, por exemplo, o sacerdote, o padre vai na igreja só para fazer a sua função e vai embora. Coisa às vezes de 40 minutos, 1 hora, e vai embora. E depois tranca a igreja. Os sacerdotes devem começar a frequentar as suas igrejas não só nas horas de serviço, mas em outros momentos durante o dia e até mesmo durante a noite. Porque o grande fogo terá início nessas pequenas centelhas e se alastrará até que toda a igreja seja incendiada pela santidade eucarística dos meus sacerdotes. Então, todo esse movimento deve começar dos sacerdotes. Eles começando a frequentar não só nos horários da missa, das obrigações que eles têm, mas em outros momentos. A partir daí, a partir da adoração, a partir da reparação,
como isso vai incendiar a igreja. E nós vemos, por exemplo, Curadares, né? Chegou numa pequena cidadezinha, ele sozinho começava quanto tempo de oração, quanto tempo de adoração, abrindo confessionário, e quanto isso foi contagiando, né? Incendiando. Então que essa pequena cidade de Ars, né, se tornou um exemplo para o mundo. Ele se tornou, né? Chegou a se tornar ele, um simples sacerdote, o padroeiro, o exemplo, o modelo sacerdotal. Né? O Padre Pio, uma pequena cidadezinha, San Giovanni Rotondo. Que exemplo para o mundo. Então, essas pequenas centelhas, né? Quantos padres, né? Ah, mas minha cidade é tão pequena. Ah, mas minha cidade tem tantos habitantes. Comece, né? Jesus está pedindo. Essas pequenas centelhas se alastrarão e incendiarão toda a igreja. Que cada sacerdote apresente a si mesmo como amigo de Jesus. E logo seu ministério terá a eficácia e a fecundidade característica dos ministérios de São João, de São Paulo e dos meus primeiros apóstolos. Então, os sacerdotes que fizerem isso podem confiar nas palavras de Jesus. Podem confiar na eficácia que terão seus ministérios, semelhantes aos que foram de São Paulo, São João e os primeiros apóstolos. Podem confiar nas palavras de Jesus. Essa mensagem é muito bonita, muito bonita. Que mensagem forte, que mensagem maravilhosa. Jesus disse isso em 2008. Claro, o contexto é diferente. Contexto é diferente, mas os desejos do céu não são. O desejo de Jesus, ao fazer a Eucaristia, era permanecer conosco. A Eucaristia continua sempre sendo o nosso alimento, o alimento da vida. A Eucaristia é o pão da vida, é o pão que nos dá a vida. É através dele que temos o alimento. A Eucaristia nos dá forças físicas e espirituais. É dele que estamos precisando. Essa mensagem é mais atual do que nunca. Os desejos do céu que se façam, que prevaleçam agora. Com certeza a nossa sociedade, o nosso mundo estaria diferente se nós tivéssemos ouvido essas mensagens em 2008. Se em 2008, quando Jesus deu essas mensagens, né? Essa mensagem fosse ouvida, as igrejas estivessem abertas já desde aquele momento, e as pessoas tivessem seguido essas mensagens, nós não estaríamos do jeito que nós estamos hoje. Com certeza não. Do mesmo jeito que hoje, ao invés de buscarmos, né, os remédios certos, nos lugares certos, e não estamos fazendo isso, estamos vendo como as coisas não melhoram, e pelo contrário estão piorando, né, que nós possamos lá buscar, né, os caminhos certos. Claro que não devemos de modo algum ignorar, né, o que a medicina, o que tem a nos oferecer. De modo algum, né, devemos negar. Mas nós temos as duas possibilidades. Nós temos, né, os lados naturais, mas nós temos os lados espirituais. E, infelizmente, as pessoas hoje só têm buscado os caminhos naturais. E nós temos percebido que não tem dado certo, que os resultados não têm funcionado, porque nós temos esquecido o caminho espiritual, nós temos esquecido os remédios, as fontes espirituais. Então, que não nos esqueçamos de Jesus. Não nos esqueçamos de Jesus, que possamos buscar estar com Jesus, assim como Ele quer estar conosco. E aproveitemos enquanto nós temos tempo. Aproveitemos estes momentos enquanto ainda conseguimos estar com Jesus, porque sabemos que, infelizmente, né, logo chegará o tempo que, como será difícil o acesso aos sacramentos, né? Já está ficando difícil, mas vai ficar muito mais. Vai ficar muito mais. Então, que nós aproveitemos e possamos, né, cada dia, buscar nos unir aos sacramentos, né? Aproveitar essas grandes graças de Deus para conosco, que são os sacramentos. Comungar o máximo que conseguirmos em nossa vida, não somente aos domingos, mas o máximo que nós conseguirmos. Visitar o Santíssimo muitas vezes, mais de uma vez por dia, se for possível. E quanto isso vai fazer diferença nas nossas vidas, quanto isso vai fazer diferença em todo mundo. Essa é uma mensagem muito importante, muito forte. Se você gostou, se você achou importante, compartilhe. Compartilhe essa mensagem que o próprio Jesus deu neste livro aqui, maravilhoso, maravilhoso.
E que possamos consolar o coração eucarístico de Jesus. Que possamos ser consoladores de Jesus, que tanto deve estar sofrendo com o mundo de hoje, com o que está acontecendo. Salve Maria, salve José. Graças e louvores tenha a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.